Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar o nosso devocional. Querido Deus e amado Pai, graças te damos por sua bondade, misericórdia e fidelidade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes e tem provido para nós. Tem nos concedido escape, livramento, discernimento e entendimento. Graças te damos, Senhor, por sua bondade, misericórdia e fidelidade. Agora, pois, Senhor, diante de sua gloriosa e santíssima presença, iniciamos este devocional e eu convido, Senhor, ao lugar de primazia, neste devocional, em cada área de nossas vidas. Pai querido, fala conosco. Nós queremos aprender mais de Ti e queremos que o Senhor ministre em nós, que o Senhor encontre livre acesso, pois em minha vida Tu tens espaço e livre acesso. Pai, que venhamos ter a mente de Cristo e estejamos com o coração voltados para Ti, ansiando aprender mais de Ti e pondo em prática tudo quanto estamos a aprender de Ti em nossas próprias vidas, para que também através de nossas vidas, outras vidas venham ser alcançadas para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Nós oramos e já te agradecemos. Amém e amém. Porque minha fé vacila. É o devocional de hoje. Por quê? A minha fé vacila. Sim, a minha fé vacila às vezes. Isso me entristece, me aborrece. Porque eu não gosto de saber que minha fé vacila. Muito menos de admitir. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós devemos admitir tudo quanto fazemos de errado. Por quê? Porque quando admitimos, nós abrimos espaço para que Deus nos corrija, nos fortaleça, nos direcione, nos redirecione se necessário for, para que o Senhor nos inspire e nos mostre o caminho que devemos seguir. Por isso devemos abrir o nosso coração para Deus sobre tudo, absolutamente tudo, sem medo ou vergonha, porque não adianta, por mais que estejamos escondidos num canto mais profundo, no buraco mais profundo dessa terra, a Bíblia diz que o Senhor nos vê no mais profundo abismo. Está no Salmo 139. Se subo aos céus, tu lá estás. Se desço no mais profundo abismo, tu lá estás também. Então o Senhor não nos deixa. Então devemos, para começar, falar para Deus: Senhor, fale a verdade. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe o que somos e o que verdadeiramente queremos. Mas quanto mais falamos, mais nós entendemos que precisamos mudar. E precisamos abrir espaço, e precisamos abrir portas, e precisamos convidá-lo para que ele entre e mude todas as coisas de lugar. Vamos aprender mais? Amém? Você já sentiu que sua fé balançou? Eu já. Eu já. Que estava firme, mas de repente as ondas pareciam mais fortes que você? Isso não acontece só comigo ou com você. Lá em Mateus, capítulo 14, versículo 28 ao 31, a Bíblia mostra homens e mulheres de fé que, em alguns momentos, vacilaram. Um exemplo marcante é Pedro, que chegou a andar sobre as águas, mas afundou quando desviou o olhar de Jesus. Ele começou a afundar, mas não ficou no fundo, porque Jesus estendeu a mão. Uma reflexão: se até um discípulo
tão próximo de Jesus vacilou, não se culpe por ter momentos assim. Jesus não deixou Pedro afundar e também não vai me deixar e nem deixar você afundar. Por que minha fé vacila? Em Mateus, capítulo 14, versículo 30 e 31, conta quando Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento. Começou a afundar, mas Jesus o segurou. Promessa implícita, ele também segura a mim e a você. E por que nós vacilamos na fé? Quando nós tiramos os olhos de Jesus e olhamos para os impossíveis de nossa vida, nós começamos a nos desesperar. E a tendência é que a nossa fé e esperança vacilem. Pois é verdade. Mas Deus em todo o tempo é conosco. Vacilar não é perder a fé. Veja bem. Vacilar não é perder a fé, tá? Vacilar na fé não significa que você perdeu a fé. Significa que naquele momento o medo e as dúvidas estão mais fortes que a confiança em Deus. Isso me entristece. Sabia? Por que me entristece? Porque eu não gostaria de sentir isso. Mas ao mesmo tempo o Senhor olha para mim e fala para mim: você é humana, falha e pecadora. E haverá dias e momentos difíceis e você vai passar por cada um deles. É por isso que o Senhor, Ele nos diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencerás. Mas me entristece, por quê? Porque eu não quero não confiar em Deus. Mas existem momentos em que a minha fé balança e eu me entristeço fazendo uma força tremenda para não deixar de confiar em Deus e eu fico: Senhor, não é que eu não confio em Ti, Jesus, é que as coisas estão, mas é que na verdade, se você for analisar, é as dúvidas e o medo que vão se tornando mais fortes e abalando a nossa confiança em Deus. Em Isaías, capítulo 41, versículo 10, eu tomei este versículo como para mim, desde quando tive meu filho. Quando me vi no fundo do poço e vi aquela mão estendida e minha avó, eu só conseguia ouvir o sussurro da minha avó, falando assim: ora, minha filha, ora, Deus te escuta. Fala para ele, Deus te escuta, conta para ele. Não se esqueça, não tenha medo, porque o Senhor é contigo. Não se assuste, porque o Senhor te sustenta pela tua destra fiel e poderosa. E ela citava repetidamente esse versículo para mim. E eu estava num estado de profunda depressão pós-parto. E foi muito estranho. Mas este versículo, ele faz parte da minha vida, toda a Bíblia. Mas tem um versículo que a gente mais se apega, né? E eu amo esse versículo, que está em Isaías capítulo 41, versículo 10, onde que diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Aplicação: reconheça, primeiro,
reconheça quando sua fé está fraca e volte o olhar para quem pode fortalecê-la. Quem é? Jesus, o único. 3 razões por que a fé vacila e como vencer cada uma. Razão número 1. Olhar mais para o problema do que para Jesus. Isso aí é principal, né? Em Mateus capítulo 14, versículo 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me! Este foi Pedro. Pedro começou bem, andou sobre as águas olhando para Jesus. Mas quando olhou para o vento e as ondas, o medo assumiu o controle. Quando focamos nas ondas, dívidas, diagnósticos, crises e dentre muitas outras coisas, a fé é sufocada pelo medo. Quanto mais você foca nas ondas, menos enxerga o Salvador Jesus. Hoje, nomeie a onda que quer te abalar em sua fé. E em oração, declare que ela não é maior que o poder de Jesus. E ore entregando isso a Ele, entregando a Deus. Razão número 2. Falta de alimento espiritual diário. E que alimento espiritual diário é esse? Oração. Olha só isso aqui em Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Ler mais a Bíblia. Assim como o corpo não vive sem comida ou água, a fé não sobrevive sem a palavra. Fé é como um músculo, precisa ser exercitada e nutrida. Se o único alimento espiritual que você recebe é só no domingo, ela enfraquece ao longo da semana. Sem palavra, a fé se torna frágil e vulnerável. O Espírito Santo fala através da Bíblia e a voz dele nos sustenta no dia mau. Aplicação prática. Tenha um plano de leitura bíblica diária, mesmo que 10 minutos. Anote versículos em sua mente que fortalecem sua fé. Pede a Deus para guardar nas tábuas do seu coração. E leia em voz alta. Fale em voz alta. Para o quê? Para quem ouvir? Para você mesmo ouvir. É necessário. Troque um hábito de mexer no celular sem propósito por ouvir um louvor, um devocional. Entendeu? Razão número 3, o isolamento. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, mas encorajemo-nos uns aos outros. A fé também cresce na comunhão com o irmão na igreja. Quando se afasta de pessoas que fortalecem sua caminhada, fica mais vulnerável a dúvida e desânimos. Aplicação prática. Procure estar perto de irmãos que oram e compartilham a palavra. Participe de grupos de estudo ou propósitos de oração. Tenha pelo menos uma pessoa com quem você possa compartilhar suas lutas e vitórias na fé. É importante. Conclusão do devocional em Mateus capítulo 14, versículo 31.
diz, e logo Jesus, estendendo a mão, o segurou. Não importa quantas vezes eu ou você vacilamos, Jesus nunca vai se afastar. Ele sempre está pronto para nos levantar. Lembre-se, o importante não é quantas vezes você afunda, mas quantas vezes você volta o olhar para Ele. Não importa quantas vezes você vacile, se voltar e olhar para Jesus, Ele vai estender a mão. Que bênção e que maravilha! A aplicação prática no nosso dia a dia, escolha pelo menos uma ação hoje para fazer. Ler um capítulo bíblico antes de dormir, enviar mensagem para uma amiga de fé, orar agora, entregando o seu problema a Jesus. Eu vou enviar o Salmo 139 para vocês. Amém? Eu vou gravar ele e vou enviar para vocês. Lerem ele antes de dormir e orar. Tá bom? Desafio: identifique qual das 3 áreas mais faz a sua fé vacilar e tome uma ação prática para fortalecê-la ainda esta semana. Exemplo: se é falta de alimento espiritual, escolha um plano de leitura e comece hoje. Se é isolamento, envie mensagem para uma amiga de fé e marque um encontro para orar juntas. É importante. E aplicações para o dia de hoje, de amanhã. Número 1. Troque o tempo de estar muito tempo no celular por um salmo. Antes de ficar mexendo no YouTube, nas redes sociais, leia a Bíblia primeiro. Medite um pouco no salmo que você leu. Número 2. Nomeie a sua onda. Que onda é essa? Se você não pode escrever no papel, entrega ela para Jesus. Que onda é essa que quer tirar e abalar a sua fé? O problema que mais tira você do foco, você de olhar para Jesus. E ore entregando a Ele. Número 3. Mude o foco no momento do medo. Se hoje a ansiedade vier, se o medo quiser bater na porta, fale em voz alta. É importante. Jesus, eu olho para ti. Jesus, em ti está o meu socorro. Jesus, me sustenta pela tua destra fiel. Número 4. Haja para fortalecer a comunhão. Se puder, combine de ir ao culto, célula ou grupo de estudos essa semana. Mãe, já vou deixar o recado. A irmã Regina já avisou que domingo agora, que vai vir, dia 7, é Santa Ceia. E ela já mandou um recadinho. Te esperamos lá. Tá? Então, amém. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Coloque a mão no seu coração e repita essas palavras comigo em nome de Jesus. Senhor, reconheço que minha fé às vezes vacila. Ajuda-me a manter meus olhos fixos em Ti, a buscar Tua palavra todos os dias e a caminhar em comunhão com Teu povo. Quando o medo tentar me afundar, que eu sinta a Tua mão me levantando. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Vamos declarar em nome de Jesus? Eu entrego meus sonhos ao Senhor
e confio que Ele está abrindo portas, alinhando caminhos e realizando o impossível em minha vida. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te conceda paz, em nome de Jesus. Amém e até amanhã, se assim Deus permitir. Amém?